Hello, people! Live relâmpago passando por aqui. Hoje para falar de casais, né? Como vocês sempre me pedem. Fiz a maratona, ou vai ou racha, há um tempo atrás, só para falar sobre casamento, só para falar sobre relacionamentos. E vejo que ainda tem muita gente que me pergunta na caixinha, né? Eu falei aqui sobre relacionamentos, mas eu queria falar especificamente sobre casais, né? Muita gente vem na caixinha e me pergunta assim, cara, relacionamento com tipo tal, meu crush é tipo tal, fulano, ciclano, como é que eu faço, né, pro meu marido se interessar pelo enneagrama? Como é que eu faço para ajudar pessoa X, pessoa Y, né? Realmente, gente, eu acho importante fazer essa live aqui. Como eu disse, ter feito várias lives para responder coisas que às vezes a caixinha não é suficiente, né? Às vezes com algumas pessoas eu converso pelo direct, com outros fica só naquilo ali, né? Naquela experiência da caixinha. Então achei melhor vir aqui fazer como a maratona não está disponível para todo mundo, ela só tá disponível pra galera da comunidade. Achei, oi, Alessandra, direto de Portugal, não perde uma, né? Como a maratona hoje só tá disponível pra galera da comunidade, achei legal vir aqui e dar um resumão, assim, do que eu acho relevante, né? A respeito dessa questão de relacionamentos. Primeiro, a máxima básica: ninguém muda ninguém. Não adianta você querer mudar o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua esposa, seu marido, seu companheiro, seu namorado. Ninguém muda ninguém. E quando a pessoa está num grau de consciência muito baixo, fica ainda pior. Ai, que legal, gente! Quanta gente em Portugal! Muito legal! Renata, Alessandra. Tem outras seguidoras aqui também. Elas não aparecem aqui na live, mas tem várias aí, Portugal, Espanha. Fico muito feliz. Então, o que eu tava falando? Assim, quando a pessoa tá num grau de consciência muito baixo, não adianta, isso só vai desgastar o relacionamento, né? Você ficar insistindo, você ficar buscando, lê esse livro, faz isso, ouve isso, né? Olha essa menina aqui, olha o que ela tem a dizer e tal. Não adianta, né? Quanto mais você fizer isso, mais vai desgastar o relacionamento. Então, meu conselho é: tenha paciência e mude você, né? Então a primeira máxima é: ninguém muda ninguém, seja a mudança que você quer ver, né? Essas frases assim que a gente ouve, a gente repete, a gente sabe, mas que são muito difíceis de serem executadas, vamos dizer assim, né? Eu sei que ninguém muda ninguém, mas de vez em quando eu fico lá dando uma pressãozinha, né? Eu sei que eu preciso ser a mudança que eu quero ver no mundo, mas eu me sinto uma gotinha no oceano, né? Então, tenha isso em mente, né? Que você, principalmente quando a pessoa está num grau muito baixo, que são 5, lembra que eu falo que são 5 passos, né? A identificação é o primeiro. Se a pessoa se recusa a reconhecer a personalidade dela, a buscar ajuda, né? Ela já está num grau de desenvolvimento tão baixo, não adianta ficar insistindo. Isso aí, não viver o destino de ninguém, né? A pessoa tá escrevendo a história dela. E eu tô dizendo isso, é muito difícil. Quando você tem pessoas queridas, pessoas que você ama, que você tá vendo que ela tá destruindo a história dela, que ela tá tomando um rumo, mas o que você pode fazer a não ser consigo mesmo, né? A gente é a mudança, o que a gente pode promover é na gente mesmo. Então, as nossas expectativas, a nossa realidade, a nossa história, né? Então, o primeiro passo é esse. Se a pessoa não quer nem se identificar, o que você vai poder fazer por ela, né? Ela precisa querer. O segundo passo é, uma vez que a pessoa se propôs, né, a isso, é o diálogo, né? Vocês começarem a conversar a respeito
E aí começam quando o casal se identifica, né, no Eneagrama, começam as identificações, geralmente como a gente faz com todo mundo, né? Começa a identificação pelo arquétipo. Ah, você fez isso? Agora eu sei por quê. Porque você é tipo 8, porque você é tipo 4, porque você é tipo 2, né? Agora eu te entendo. E a gente começa a usar o Eneagrama como uma forma de acusar o outro, né? Esse também é um grande erro e que vai dar treta, né? Principalmente quando os tipos são muito parecidos, né? Quando os tipos são opostos dá problema, dá. Mas quando eles são parecidos, eu acho que ainda é pior. Que tipo assim, dois tipos bicudos vão ficar se bicando, dois tipos muito. Tá tudo bem, eu vou deixar pra lá, eu não vou falar. Os dois vão ficar cada um no canto e não vai falar, não vão lidar com sentimentos. Então, assim, quando o casal já se identificou, descobriu o tipo, e aí começa as tretas, né? Assim, eles têm a tendência a usar o Eneagrama ou para justificar suas próprias atitudes. Ah, você sabe que eu sou assim, eu sou tipo 8, né? Ou para acusar o outro. Eu sei que você tá fazendo isso, né? Várias vezes já aconteceu. Comigo, inclusive, e com o Ronald, né? Algumas brigas que a gente tinha tal, e eu falava assim, você tá fazendo isso por quê? Você tá pensando na opinião dos outros, né? Ele é tipo 3. Então, você tá fazendo isso porque você quer se mostrar pros outros. Você tá fazendo isso porque é a sua vaidade, não sei o quê. Então, começava a jogar o conhecimento que eu tinha em cima dele, né? Então, as tretas vão surgir com certeza, né? Então, o casal, aí é o diálogo, né? Esse segundo passo, somente depois que o casal já se identificou, topou essa jornada junto, começar o diálogo, né? Essa troca de experiências, essa troca as sensações, né, que o tipo traz, que essa visão, né, que a gente tem da vida. Então é você conversar mesmo as expectativas que cada um tem, os medos e desejos, entender e respeitar isso, né? Depois disso a gente já teve a identificação, o diálogo, buscar ajuda, né? Essencial isso, gente. Eu vejo que muitos casais muitas vezes estão sozinhos, né? Não tem essa mente de aprendiz, né? Esse desapego. Como eu sempre falo, o quarto mandamento, as pessoas não têm esse desapego de se abrir, de ter coragem, essa vulnerabilidade, né? De se abrir, de mostrar o que está acontecendo entre o casal, né? Contar para uma pessoa de fora, deixa aqui, contar para uma pessoa de fora, se abrir, aceitar conselho, aceitar sugestões, né? Para começar, que a gente sempre busca quando o negócio já está respirando por aparelhos, né? Raramente a gente busca um aconselhamento, a gente busca um apoio, uma terapia quando ainda está tudo bem, né? Porque é uma tendência nossa só remediar, não prevenir, né? A gente não faz nossos exames de rotina e aí quando vê já está com alguma doença séria e aí tem que operar e aí tem que fazer um tratamento mais profundo se tivesse descoberto antes, né? Então com os relacionamentos é a mesma coisa, a gente tem a tendência a não procurar ajuda quando tá tudo ainda sob controle. A gente vai quando o relacionamento já tá respirando por aparelhos. Então, identifica seu tipo. Se a pessoa não quiser, faça a sua jornada. Diálogo, ajuda externa, né? Uma terapia externa, apoio, um mentor, um pastor, um conselheiro, seja lá o que for. Uma pessoa para quem vocês possam prestar conta, para quem vocês possam pedir apoio e um conselho que venha do alto, né, de cima, alguém que já tenha passado por isso. E por fim, a comunidade, né, que eu sempre falo, não dá para caminhar sozinho. Além do mentor, você precisa ter pessoas que passem pela mesma coisa que você, né?
que estejam na mesma sintonia. Casais, troca com casais que conheçam o enneagrama, né? Que saibam seus tipos e que possam compartilhar as suas histórias, como foi, como é, né, o dia a dia desse enfrentar a diferença dos tipos, porque realmente, assim, qual o segredo para dar certo? O segredo é esse, gente. É identificar, né, buscar essa melhoria constante através da leitura, do diálogo, então, na verdade, são 3 pilares, né? Que eu sempre falo. É o autoconhecimento, a mentoria e a comunidade, né? Se vocês têm o autoconhecimento, mas não têm mentoria e comunidade, vocês estão incompletos. Se vocês têm mentoria, têm comunidade, mas não se conhecem, fica naquela troca só rasa, né? Também não adianta. E se vocês têm, por exemplo, só o mentor, mas não tem ninguém para compartilhar, não se conhece, também não adianta. Isso, o processo é feito de 3 pilares, né? E para qualquer casal, eu sempre digo, e aí para ficar claro de uma vez por todas, né? Eu sei que vai ter pergunta na caixinha, porque sempre tem gente nova chegando, né? Mas a verdade é, todo casal dá certo. Todo casal pode dar certo. A questão que a gente não pode confundir nunca, nunca. E eu vejo que são grandes confusões, assim. Uma vez uma seguidora perguntou: eu posso confiar no tipo 7? Eu acho que ele vai me trair. Eu acho que ele não me deu razão ainda, mas eu não sinto segurança com ele. E eu falo, se você não sente segurança, não é porque ele é tipo 7, é porque ele é mau caráter, né? Muitas vezes as pessoas querem colocar o mau caratismo, os comportamentos que são, né, que não tem nada a ver com o tipo, na conta do tipo, né? Então esquece isso. Pessoas que são evoluídas, que são desenvolvidas, que já fizeram um trabalho de autoconhecimento, elas dão certo, né? O casal dá certo, porque o casal tá lutando junto por um objetivo comum, que é se desenvolver, que é crescer e que é investir no relacionamento. Agora, se você tem um para cada lado, não vai funcionar. Se você tem uma pessoa muito desintegrada e outra muito integrada, é igual a continha. Eu vi uma vez, quando seu marido não acredita em nada, olha, que tem relacionamento feliz, confiança e proteção e o que nos guia. Como descobrir o tipo dele? Então, o tipo você descobre pela observação, né? Você vai descobrir ele mesmo que teria que dizer, porque assim, é o que eu sempre digo, a gente pela observação, a gente consegue ter uma ideia, né? Pela fala da pessoa, pela linguagem corporal, pelas coisas que ela repete, por aquilo que ela acredita, mas assim, só a pessoa tem o diagnóstico, né? Mas você pode ter uma ideia. Mas eu te aconselharia, assim, eu sei que ele não acredita em nada, é difícil, mas deixa assim um vídeo, deixa um texto, mostra um pedaço de um livro, né? Eu sei que é muito difícil, tanto que aqui o perfil, para vocês terem uma ideia, a porcentagem de mulheres no perfil é de 81%, quase 82%, né? São muito poucos homens aqui, né? Porque os homens geralmente são mais difíceis para aceitar essas coisas mais transcendentes, né? E eu observo que os homens aqui do perfil, pode ser coincidência, mas são tipo 2, tipo 4 e tipo 9, que são homens mais flexíveis, né? Mais abertos a essa coisa de desenvolvimento pessoal, análise além do físico, além da razão, além, né? Mas isso é um processo, né? A gente sabe que os homens são assim mesmo, é difícil, mas aí você vai praticando em você, né? Como eu falei, acho que eu falei na live ontem, ou na de anteontem, quando tem grandes trevas, né? Aquelas trevas assim que parece densa, que você pode pegar, né? Você tá assim numa noite escura com a névoa, você consegue quase pegar e você acende um fósforo. Ele já muda a realidade, né? Não é mais trevas total.
tem uma luz. Toda fonte de luz ilumina, o mínimo que for, ela vem e ilumina, ela muda a realidade. Então, seja essa fonte de luz. Quando ele começar a perceber a sua diferença, ele vai querer saber o que está acontecendo. Sim. Os testes são confiáveis, sim. Assim, deixa eu te explicar. O teste, ele não determina o tipo. O meu, por exemplo, é baseado no RET, que é o do Dom Riso e Ruth Hudson, tá? Ele é muito bom, ele vai te dar 3 opções que são baseadas nas tríades, né? Na tríade base, a tríade orneviana e a tríade harmônica. Quando a gente faz um cruzamento desses 3 dados, a gente tem uma noção mais ou menos do tipo dele. Se ele quiser repetir, tem aí nos destaques, no primeiro destaque lá tem o teste. Se ele quiser fazer, você faz as perguntas, ele responde, vamos ver no que dá. Aí você me chama no privado pra gente analisar. Mas não força a barra, sabe? Como eu disse, seja a luzinha para ir iluminando, né? O problema é que muitas vezes o casal tá os dois de nada, amor. O problema é que o casal, às vezes, os dois estão nessa nuvem, né? E não se percebem. E aí, assim, a gente tem que, através do nosso testemunho, né? Da nossa vida, da nossa luzinha, tentar iluminar aquilo ali. Mas não adianta você também chegar aí de casal para casal, né? Você chegar para um casal de amigos e falar, olha, a gente conheceu, pra você ter uma ideia. A gente tem vários casais de amigos próximos, chegados. Nenhum deles nunca se interessou em estudar o Enneagrama. E eu sei de casar, eu e Ronald trabalhamos com isso, né? A gente estuda há 7 anos, sabe? E ninguém nunca se interessou, né? Então eu não posso enfiar a goela abaixo, né? As pessoas, e eu sei de casais, amigos que têm dificuldades, que alguns se separaram e que o Enneagrama podia ter feito uma revolução no casamento, mas não quiseram, né? Então faz parte, a gente faz a nossa parte, que é iluminar o caminho deles, mas se eles não querem, posso ser tipo 8 e não ser tão 880? Pode. Faz tanto sentido pra mim, mas eu sou tão impossível como... Sim. Olha só, Cleide, quantos anos você tem? Porque assim, a maturidade traz pra gente um certo equilíbrio, né? Uma coisa importante também sobre o teste, gente, que muita gente às vezes responde, por exemplo, responder teste de Enneagrama agora. Você não pode responder como você está se sentindo nesse momento, porque a gente está alterado, né? Então a gente não pode levar em consideração o momento que a gente está, ou a nossa idade agora. Eu tenho 43 anos, é lógico que eu tenho uma maturidade muito maior do que a Carla de 15 anos. Né? Então, quando eu aconselho a pessoa a responder o teste nos treinamentos e tudo, a gente fala, responde como se você tivesse 15 anos. Me responde a Carla lá de trás, né? Da década de 90. Como ela era? Era muito diferente, né? Era o oitão total, assim, não levava desaforo pra casa, batia em gente na rua, tocava o terror, só brincava com o menino, vivia ralada. Então, assim, é muito diferente da Carla que eu sou hoje, né? Mas ela tá ali dentro. Quando sai também, meu amigo, as crianças sabem, meu marido sabe. Quando ela sai de baixo, né? É que a gente evolui, a gente amadurece, mas não quer dizer que não esteja ali. E a asa também pode influenciar um pouquinho. E os níveis de integração e desintegração. Se você já está mais integrada, mais desperta, mais alerta, isso vai mudar sim, tá? Também porque a gente não muda o outro. Isso, eu falei isso no começo da live. Tá vendo? 45, tá junto comigo ali, né? A gente já é mais evoluído mesmo. Ficamos esperando mudança no outro e deixamos de fazer isso. A gente fica focado, né, Rafa, nas nossas... em apontar os defeitos do outro e esquecemos de olhar pra gente, né? Então, é isso, né? Primeiro, você não vai mudar o outro. Você tem que se esforçar para ser a luzinha que vai iluminar o caminho dele. Segundo, assim que a pessoa der a oportunidade, ai, Carla, como é que eu faço para um tipo 5 me dar a oportunidade? Como é que eu faço para um tipo 8 me dar a oportunidade? E às vezes as pessoas perguntam isso na caixinha também.
E eu falo, a gente tem que começar com o diálogo do dia a dia. Às vezes a gente, principalmente quem tem muitos anos de casado, perdão, quando a gente tem muitos anos de casado, a gente tem a tendência de ir ficando profissionais do casamento, né? A gente fala de tudo, fala de trabalho, fala da família, fala dos filhos, fala de tudo, mas não troca vida, né? A gente não fala da gente, não pergunta como você tá, né? Então, assim, a gente perde o diálogo, a gente resume o diálogo a só tarefas, né? O que que você fez hoje, o que que você tem que fazer, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, assim, preservar o diálogo, né? Qualquer casal que tem interesse em continuar junto precisa dialogar, precisa de intimidade, precisa ser o melhor amigo. Eu vejo muitas vezes assim, as pessoas vêm para mim se abrir e eu falo, já falou isso para a pessoa, para o seu marido, para sua esposa? Não, não, ele não vai ouvir. Pô, você tá falando pra um estranho assim, por mais intimidade, por mais troca que a gente tem aqui, eu ainda sou uma estranha para vocês, muito mais do que o marido, que é a esposa. E a pessoa prefere vir falar comigo do que falar com o marido da esposa, né? Então, eu não tô dizendo que eu não faço isso também, porque eu faço, né? Muitas vezes tem minhas irmãs, amigas, sabem de coisas que eu não falo pro Ronald porque tem vergonha, não quero atrapalhar e tal, né? Então, cuidado com isso, né? O diálogo é essencial nessa hora. Eu não gosto que queiram me mudar, não. Isso aí tu tá trabalhando, né, Rafa? A pandemia trouxe muitos desafios. Rafa, acabamos nos moldando para o relacionamento porque aprendemos a aceitar o defeito do companheiro. Sim, sim. Isso aí também tá nessa, nessa troca que eu tô fazendo aqui, né? Quando o casal se abre um pro outro, começa então quando você já descobriu o seu tipo, né? Ou mesmo quem não descobriu, mas já está num grau de maturidade, de evolução, começa a perceber que existem coisas que a gente precisa ceder, né? São coisas bobas, né? Eu vejo coisas que eu fazia no começo do casamento que eu falo, gente, por que eu brigava tanto por causa disso, né? Aí o relacionamento fica todo prejudicado por causa de uma besteirinha. Então a gente começa a se moldar, e não é deixar de ser quem a gente é ser melhor. Às vezes a gente tem. Lembra que eu falei aqui no começo da live do desapego? A gente crê que o nosso jeito é o melhor, que a gente trouxe de casa. E é legal quando a gente casa bem novinho, né? Que a gente vem quase que cru, né? A gente vem sem muita mania, mas vem com as crenças que a gente aprendeu da família. Então aí começam os conflitos, porque a família dele faz assim, a família dela faz assim, e aí é choque, 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 até que a gente começa a ceder e criar uma nova regra. Agora a gente tem as nossas manias, as nossas crenças, as nossas ideias como família, né? Então é muito legal isso, assim, se você tá disposto a ceder, é muito legal, porque você vai vendo que o jeito que você aprendeu talvez não fosse tão, né? Eu tinha uma coisa que eu era muito zelosa com as minhas coisas, né? E eu não emprestava pra ninguém, tipo assim, livro. Não emprestava livro mais de jeito nenhum. Meus livros eram meus xodós. Se eu emprestasse, eu tinha que confiar muito na pessoa e eu anotava, como se fosse uma bibliotecária, assim, eu anotava e falava, você pode me devolver até dia tal, tal. Aí chegava dia tal, eu ia lá e cobrava a pessoa, sabe? Eu era nesse nível. E Ronald sempre foi aquele cara assim, empresta, empresta. Aí foram tretas, ferozes, né, no casamento, no começo, porque ele emprestava meus livros sem eu saber, né? E aí rolava discussões bobas. Eu falei, cara, ficar discutindo por causa de livro, né? Até que eu falei, me empresta então e tal. E eu comecei a ver que realmente, assim, é só um objeto, sabe? Eu tenho xodó? Tem alguns livros que eu realmente não empresto? Não, dependendo da pessoa, né? Mas já perdi N livros, já perdemos CD, já perdemos tanta coisa. Na época que a gente ouvia CD, né? Porque agora não tem mais isso. Mas por que bobeira, sabe? A gente começa a fazer as nossas regras, a nossa forma de ver. Então,
Resumindo, né, que eu já tô saindo do assunto da live. Dá certo? Qualquer tipo dá certo? Qualquer casal dá certo? Qualquer casal dá certo. Se os dois estiverem dispostos a abrir mão, a se conhecer, a entrar em contato com essas sombras, a se desenvolver, a dialogar, a fazer essa troca, ter esse espírito de aprendiz, de aceitar que você pode não estar certo o tempo todo, o seu jeito nem sempre é o melhor jeito. Então, resumo, não tem nada a ver com o tipo, não é o tipo que determina o sucesso do casamento. Senão, então se eu casar com alguém do meu tipo, vai dar super certo, né? Porque os dois pensam iguais. Não, não tem nada a ver com o tipo, tem a ver com vontade de evoluir, vontade de fazer o negócio dar certo e cumplicidade, né? Todo dia ali conversar, não deixar o negócio desgringolar, não ir por água abaixo ali, esperar o negócio tá super ruim para ir procurar ajuda, né? Então, o que eu falei, identificação do tipo sempre que possível, diálogo, uma mentoria, alguém para vocês estarem sempre recorrendo quando precisar, não deixa o negócio desgringolar para ir procurar ajuda, e a comunidade, né? Deixa eu ver aqui, tem um balãozinho. E a comunidade. Não, isso aqui são as perguntas da coisa. É isso, minha gente. Já passou um tempinho aqui. Obrigado a todo mundo que entrou. Vou deixar essa live salva no IGTV. E a gente se vê daqui 2 dias de novo, numa próxima live relâmpago. O que vocês quiserem ver de temas para live, vocês podem ir colocando aqui, tá? Pode botar nas caixinhas, bota assim, tema para live. Que aí eu trago aqui, porque muitas vezes as caixinhas não são suficientes, né? Pra gente responder tudo com profundidade, tá? Então aí vocês podem colocar na caixinha, bota lá, tema pra live, gostaria de ouvir sobre isso. E a gente vai fazendo essas lives pequenininhas aqui, tá bom? Beijo pra vocês, até amanhã. Tchau!